todas as manifestações do pegado nos conselhos, lá no âmbito do Ministério do Trabalho, são recebidos com muito respeito. Inclusive a própria, como vai pegado? A própria extensão do prazo para a retirada do abono salarial exercício 2014, que aconteceu no ano passado, para 31 de dezembro, foi um pedido do pegado como representante da UGT no Conselho Curador do FGTS. Então, quero dizer que, ao cumprimentá-los aqui nessa tarde, nosso presidente Ricardo Patá, o Chiquinho, que está ajudando na coordenação, e os demais dirigentes aqui da UGT, dirigentes estaduais, líderes do movimento sindical que compõem essa mesa, o nosso superintendente aqui do Ministério do Trabalho aqui no Estado de São Paulo, quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa. Quando eu recebi o convite do presidente Ricardo Patá para participar desse evento, não teve como eu não estar aqui com vocês, primeiro porque eu sou comerciário. Eu sou filiado ao Sindicato dos Comerciários de Carazinho e tenho pela UGT o mais profundo respeito, a mais profunda consideração, e eu os tenho como parceiros, colegas, e eu não sei se o presidente Ricardo Patá lembra de uma ocasião que eu disse para ele que a UGT tinha que me adotar. Num dos primeiros eventos que eu participei da UGT aqui no estado de São Paulo. Então, quero dizer para vocês que eu me sinto em casa, eu estou na minha casa, a minha tribo é o trabalhador, e participar desse evento aqui é um evento muito importante, porque aqui vocês discutiram a respeito de temas que são temas importantíssimos para o Brasil. São temas que são de extrema importância para o futuro do nosso país. A semana ela está muito intensa lá em Brasília, e os ministros, na sua totalidade, eles suspenderam as suas viagens, mas eu, conversando com o próprio presidente Michel Temer a respeito do evento, ele disse que seria muito importante eu estar aqui, pela consideração, o respeito que tem o governo pela UGT, pela seriedade que a UGT se manifesta, a firmeza que a UGT se posiciona sempre no sentido de defender a sua causa, que é a causa do trabalhador. Você não desenvolve uma nação sem a força do trabalho do trabalhador. E as boas relações no mundo do trabalho são fundamentais. E esse fórum, e os senhores vejam que eu quero cumprimentá-los, porque no final de um evento, um colegiado, uma presença maciça de líderes sindicais do Brasil inteiro, permanecendo até o final do evento, com esse fórum qualificadíssimo, não somente em número de pessoas, mas também pela representatividade sindical que aqui está. Isto nós precisamos valorizar e considerar muito. Nós estamos vivendo num momento muito especial do nosso país, é um momento onde nós precisamos definir, através do diálogo permanente, a disposição de diálogo. É essa a orientação que o presidente Michel Temer tem dado para os seus ministros. Inclusive, ontem, na reunião com os ministros, o presidente Michel Temer ressaltou da importância de levar em consideração, o respeito que se deve ao pleito dos trabalhadores. A proposta de modernização da legislação trabalhista, ela foi formatada e ela foi ancorada em três eixos.
primeiro eixo é consolidar direitos. Todos os direitos que estão especificados lá no artigo 7º da Constituição. Os direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição. Os direitos que estão especificados na nossa CLT, esses direitos, eles não podem e não serão revogados. Direito você não revoga, direito você aprimora. E a proposta que foi encaminhada pelo governo lá no mês de dezembro, essa proposta, ela está fundamentada nesses 3 eixos. O primeiro é consolidar direitos, o segundo é trazer segurança jurídica. Quando nós procuramos prestigiar a convenção coletiva, que foi justamente para dar a força e dar o seu devido valor, potencializar a importância da honra dos acordos coletivos de trabalho, é justamente para prestigiar a organização sindical. Porque não é possível a representatividade sindical, através da sua respectiva representação, formalizar um acordo coletivo e depois, com base em um outro entendimento legal, tornar nulo cláusulas desse acordo, trazendo uma insegurança jurídica. A intenção da proposta é ter um texto legal que regulamente, de força de lei, as convenções coletivas, e essa legislação, a modernização da legislação trabalhista, ela precisa equalizar a importância de 3 atores no mundo do trabalho. Um é o trabalhador, que o trabalhador tenha a garantia dos seus direitos conquistados, que esses direitos, eles não serão revogados, que esses direitos, eles se consolidam através do respectivo texto. O outro ator é o trabalhador empregador, porque tanto o trabalhador contratado como o trabalhador contratante, que vem a ser o empregador, é de fundamental importância que nós ofereçamos um texto que dê a interpretação fiel nesse texto das relações de trabalho, para que os acordos eles sejam respeitados, aonde que no futuro uma decisão monocrática, unilateral por um terceiro não anule o respectivo acordo coletivo. E o terceiro ator é o governo, porque nessa relação nós precisamos pensar no trabalhador como usufrutário do capital, como partícipe do capital, o empregador como também usufrutário e partícipe desse capital, mas que o governo tenha participação através do solidarismo do capital, que é o recolhimento dos impostos. Nós não podemos ter uma legislação, um contrato de trabalho que fragilize um desses 3 atores. Nem o trabalhador pode ser fragilizado, nem o governo pode ser fragilizado no sentido de diminuir a sua arrecadação, aonde nós venhamos a colocar em risco os encargos sociais, como a contribuição do Fundo de Garantia, PIS, COFINS, todos os encargos sociais que são fundamentais para que nós possamos manter uma estrutura financeira para manter os programas sociais, como o seguro-desemprego, o abono salarial. Só no ano de 2016 foi pago em seguro-desemprego 37 bilhões de reais. De abono salarial é pago um montante significativo, beneficiando em torno de 20 milhões de trabalhadores. Então, nós não podemos proporcionar para uma nação uma legislação que fragilize um desses 3 atores, governo, empregador e trabalhador, e é esse cuidado que nós, como ministro do Trabalho, nós estamos tendo na equalização. Precisamos dar ao empregador segurança jurídica, para que ele não tenha medo de contratar. Mas nós precisamos dar ao trabalhador a garantia que os seus direitos não serão revogados. E é esse o cuidado fundamental que nós estamos tendo. E o terceiro eixo é a geração de empregos.
Nós temos no Brasil em torno de 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica. E dessas 60 milhões de pessoas, nós temos mais de 13 milhões de pessoas que têm a responsabilidade hoje de ser o provedor do dinheiro para a família pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, comprar a comida. E essas pessoas estão andando, buscando uma oportunidade de emprego e não encontram. Hoje à noite, muitas crianças, na inocência, não vai ter o pão para colocar na mesa porque o papai não teve um lugar para trabalhar durante o dia. E essa é uma realidade desse país que tem tanta riqueza. E não é possível nós conviver com um país que tenha tanta riqueza e ter no meio de tanta riqueza, tanta pobreza. E o trabalhador precisa estar unido nessa hora, para que nós possamos, de uma forma conjunta, com uma disposição de diálogo, o enfrentamento não contra pessoas, mas o enfrentamento contra um sistema que vem degradando ao longo dos anos, ao longo de décadas, e levando pessoas a desemprego. De 2014 a 2015, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, fechou no Brasil mais de 1.200.000 postos de trabalho. Agora, nesse primeiro trimestre, as coisas sinalizam para uma melhora. O primeiro trimestre de 2016, fechou no Brasil mais de 300.000 postos de trabalho. No primeiro trimestre de 2017, foram 64.000 postos de trabalho que fecharam. Então, vocês vejam que a redução, ela vem sendo sistemática, e nós esperamos que ali na frente nós possamos chegar no ponto zero e o emprego retomar. E dizer para vocês da importância que nós precisamos dar ao movimento sindical. O Brasil tem hoje mais de 5.000 municípios. O Brasil tem hoje 38.600.000 pessoas contratadas pelo regime da CLT, trabalhadores formalizados pelo regime da CLT. Nós temos no Brasil em torno de 16.000 sindicatos, porém 40% deles são patronais. E se nós estamos dando à convenção coletiva força de lei, eu mantenho a coerência daquilo que eu venho defendendo desde lá de trás. É do fortalecimento da representação sindical com base nos princípios da unicidade sindical. Um sindicato representando uma respectiva categoria. Todo ato que forneça uma carta sindical por representação, por estabelecimento, o ministro vai anular esse ato. O ministro vai anular esse ato, porque nós queremos fortalecer o princípio constitucional da representatividade sindical com base no princípio da unicidade. A representação por categoria, observando o ente município, Estado e União. Nós vamos organizar isso aí para que os nossos sindicatos eles possam atuar livremente. O modelo híbrido, o modelo orgânico, o modelo por representação por estabelecimento fragiliza a representação sindical. E é por isso que eu tenho, em todas as manifestações que eu faço, e eu falo da importância de nós mantermos a contribuição sindical. Falei isso para o próprio relator, meu amigo, deputado Rogério Marinho, o qual eu tenho muito respeito a ele, pelo pensamento o qual ele tem. Manifestei para ele, inclusive, o trabalho que eu haverei de fazer
nessa direção. Ele compreende o meu ponto de vista, compreendeu, inclusive, os pontos dos compromissos que eu assumi com o movimento sindical, e eu honro o compromisso assumido. A palavra empenhada é a palavra que precisa ser honrada. Quem assumiu o compromisso precisa ir até o fim. Ir até o fim. E aquilo que eu assumi, presidente Ricardo Patar, no sentido do que trata a respeito do trabalho intermitente, eu me mantenho firme naquela posição. Com relação ao imposto sindical, eu defendo a continuidade do imposto sindical. Eu defendo a continuidade do imposto sindical, aquele compromisso que nós assumimos, e também o atuar rigoroso do Ministério do Trabalho contra a pejotização. Contra a pejotização. A terceirização é um fenômeno global. E nós precisamos regularizar, porque nós não podemos ser hipócritas também. O Ministério do Trabalho tem contrato com empresas terceirizadas. O Ministério Público do Trabalho tem contrato com empresas terceirizadas. O Judiciário tem contrato com empresas terceirizadas. Todos os órgãos da União têm contrato com empresas terceirizadas. Então, nós precisamos regulamentar essa modalidade de contrato, essa categoria de trabalhadores, para que eles tenham a proteção da legislação trabalhista dos seus direitos trabalhistas. Agora, não dá para transformar cada funcionário numa pessoa jurídica, não. E isso o Ministério do Trabalho precisa combater, com base naquele princípio de pensar na equalização da importância desses três atores: trabalhador, governo e trabalhador, governo e empregador. Todos são importantes. Todos são importantes. O Brasil é um só. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu tenho falado e eu vou encerrar. No Brasil não tem mortadela e não tem coxinha. No Brasil tem brasileiros. Nós queremos o bem da nossa nação. Nós temos compromisso com o futuro da nossa nação, para que o trabalhador brasileiro, ele possa ter o prazer de manhã sair de casa e ir para um estabelecimento onde ele vai trabalhar e ali ele encontrar um ambiente adequado e saber que no final do mês ele será bem remunerado e que todos os seus direitos, as garantias que foram escritas na Constituição Federal, esses direitos ao trabalhador, eles serão assegurados. Portanto, contem comigo. Eu quero dizer para os senhores que nós estamos à disposição ali no Ministério do Trabalho. Nós estamos à disposição do Ministério do Trabalho para recebê-los. Nós estamos juntos, essa será uma semana de muito trabalho, precisamos ter muita sabedoria para lidar nesse momento. Nós precisamos, às vezes, ter pouca fala, mas resultado efetivo. E esse resultado efetivo, ele acontecerá por ocasião das votações que interessam os trabalhadores. Eu retorno para Brasília, porque amanhã o meu dia será lá na Câmara dos Deputados, com o meu coração ligado ao coração dos trabalhadores. E sabendo do meu compromisso que eu tenho com o futuro do nosso país. Um abraço a todos, que Deus abençoe ao GT. Obrigado. Bom, esse ministro, eu falo o nome da UGT, mas em meu nome pessoal, é um companheiro, é um comerciário como eu, e hoje, por incrível que pareça, ele veio aqui comemorar o aniversário dele. Uma salva de palmas para o ministro, que merece. Querida, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida. Muito bom, ministro.